Glória a Jesus. Quero saudar a todos com a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quem está feliz com Jesus? Se você não estivesse, você falaria? Pesado, né? Na maioria das vezes a gente está muito no piloto automático. Muito glória, muito aleluia, muito... Só o Senhor nos conhece. Só o Senhor sabe as reais causas que nós estamos aqui. As coisas estão meio invertidas nos últimos dias. A gente vai para a igreja receber, não é mais para dar. Os cultos mais mecanizados do que espontâneos. E o bom de servir ao Senhor é que Ele é um Deus de novidade. O Eterno brada nas nossas almas por todos os dias vivermos uma novidade de vida. E todos os dias temos surpresas boas, agradáveis e também ruins. Mas em tudo isso, o Senhor sempre está presente na nossa vida. Não existe nenhum barquinho que está aqui hoje que o Senhor perdeu a direção ou que esteja à deriva. Por mais forte que seja a tempestade, continue crendo, confiando, descansando, vivendo o que o próprio Deus fala através da boca de Jeremias, a partir do capítulo 29, versículo 12 a seguir. Ele vai dizer que Ele é um Deus de não para causar dores, percas, mas Ele é um Deus que quer trazer esperança de um futuro melhor para nós. Essa esperança nunca apague do teu coração e da tua alma. Pelo nome de Jesus que assim seja. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do Átila, que Deus te abençoe. Conheci o Átila no local de buscar o Senhor. Continue te abençoando a todos os obreiros que estão aqui. É uma alegria poder partilhar do altar do Senhor Deus com vocês. E o meu amigo não está presente, mas eu sou muito feliz com a Socorro, Neninha, toda a sua família. A amizade da nossa família é muito antes de eu existir, então tem coisa que eu nem posso falar. Quando eu era mais novo, porque pequeno ainda sou, eu não consegui crescer muito. Eles já me conheciam. E é muito bom a gente viver e ver o que o Senhor Deus falou para Moisés, sobre nós vermos as gerações das gerações. Eu vejo as gerações dos meus amigos aqui. Que Deus continue abençoando. Eu deixo um abraço bem apertado para o meu amigo. Não é fácil ser pastor, mas é muito honroso. Às vezes a gente fala tão mal de ser pastor que quando você vai chamar alguém erroneamente de pastor, a pessoa está arrependido. Não, gente. Ser pastor é árduo, é difícil, mas é honroso. Você tem noção, Deus escolher você para poder propagar a sua palavra. E melhor, cuidar de vidas. Eu vi a irmã se referindo sobre o amor, que é o maior dom de todos. Línguas estranhas, profecias, interpretações, revelações, curas, milagres, maravilhas, prodígios, fica no bolso perante o amor. Porque o amor é a maior manifestação de Deus nesta terra. Eu libero uma palavra sobre a sua vida, ainda que você se sinta sozinho. Deus está levantando alguém para te amar e você não ficar só. E até essa pessoa chegar, acredite, você é amado de Deus, você é amada do Senhor. Deus tem um plano e um propósito na sua vida. E aquele que começou a boa obra, aleluia, ainda não terminou, e até que Ele venha, continuará aperfeiçoando essa boa obra. Bendito seja o nosso Deus. Você pode abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Marcos está sendo muito citado hoje, e isso é bom. Eu fiquei muito comovido
E eu me deparei nas cartas de Paulo, a última carta dele, escrevendo a Timóteo. Paulo vai fazer um relato ali. Paulo vai dizer: olha, foi o meu primeiro julgamento, ninguém veio ver, ninguém esteve aqui comigo, estive sozinho. E eu fiquei pensando, o maior implantador de igreja que já existiu. O homem conseguia debater de forma cultural, de forma teológica, de forma espiritual com qualquer pessoa, em qualquer nível ou esfera econômica, grau que essa pessoa estivesse. Levantou obreiros, intercessores, como na cultura judaica chama padrinhos espirituais, e agora está no final do seu ministério, dizendo assim: ninguém vê que está comigo. E aí eu imagino a dor e a solidão. Se livres, passamos por aflições e tem dia que dói mesmo. Imagina você ser um preso e um preso abandonado. E assim foi a morte do maior missionário depois de Jesus, que já pisou nessa terra. E não é nem do Paulo que eu vou falar, porque para mim o maior missionário é Jesus, é dele que eu vou falar. É porque eu fiquei pensando, Paulo passou por tudo isso, né? Mas e Jesus passou por muito pior. E ele não abandonou o projeto de salvar a minha você. Deus seja louvado pela vida de Paulo, mas a vida de Jesus, nós temos que amar ela todos os dias. Aleluia! Vamos ler capítulo 2. Marcos, capítulo de número 2. É um texto conhecido. Eu acredito muito que eu não tenho nada a falar de novo. Os irmãos já são até mais conhecedores. Mas existem algumas coisinhas dentro da Bíblia Sagrada que, quando a gente atenta, a gente percebe que Deus fala mais forte conosco. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito: um pouco depois, Jesus voltou a Cafarnaum. Espalhou-se o boato de que ele estava de volta, e tanta gente se reuniu à volta da casa que já não havia lugar nenhum junto à porta. Enquanto ele lhes pregava a palavra, e eu faço uma pergunta a você: Jesus pregava o quê? Ótimo. 4 homens vieram carregando um paralítico. Eles não puderam chegar perto de Jesus por causa da multidão. Por isso removeram o teto do lugar onde ele estava, fizeram uma abertura e baixaram a cama com um paralítico, com um homem paralítico. Vendo a fé deles, Jesus disse ao homem paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei, sentados por ali, pensaram consigo, ou na sua tradução vai dizer, arrazoando eles em seus corações. E aí continua dizendo: como esse homem pode dizer uma coisa dessas? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Todavia, Jesus percebeu de imediato em seu espírito o que eles estavam passando e lhes disse: por que vocês estão pensando nisso? O que é mais fácil dizer ao homem paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua cama e ande? Vejam, provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar pecados. Aleluia. Então ele disse ao paralítico: eu te digo, levante-se, pegue sua cama e vá para casa. Diante de todos, o homem se levantou. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Que nós venhamos nos levantar hoje também. Pegou a cama e foi embora. Todos ficaram muito espantados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada parecido com isso. Você diz amém? Amém. E feche seus olhos por 30 segundos. Pai, nós o engrandecemos, lhe bendizemos. Tu és o Deus de todas as coisas e que entende e conhece todas as necessidades. Nós estamos aqui na dependência do Senhor. Somos necessitados, carentes do Senhor. Precisamos do Senhor, do discernimento. Até aqui nós entoamos louvores, até aqui nós
nós demos um culto racional para o Senhor, mas agora nós vamos meditar na Tua Palavra. Faça com que o nosso entendimento se abra, com que o nosso intelecto absorva e com que a nossa alma, Senhor, venha absorver, segundo a necessidade de cada um de nós, o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. E você diz amém? Tome seu assento adorando ao Senhor Jesus. Queridos, o texto é muito conhecido e é um texto muito fácil, porque ele é explicativo. Ele está narrando um episódio entre tantos do ministério de Jesus. O próprio escritor do livro de João vai dizer que, se fossem escritos livros de todos os feitos de Jesus, faltaria papel para descrever tantas coisas que Jesus fez. Então esse é um dos muitos milagres que Jesus fez, um dos muitos milagres que Jesus deixou relatado. E o que me chama a atenção é como uma cultura pode influenciar na vida de uma pessoa, como as palavras podem adoecer não somente o físico, mas adoecer o espírito, a alma do ser humano. Pelas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento, o próprio Deus fala ao povo de Israel, dizendo: eu visitarei o pecado dos pais nos filhos, eu visitarei até a quarta geração. Foi o próprio Deus quem disse. E nós sabemos que o que Deus fala vira sentença. Nós sabemos que o que Deus fala vira determinança para nossas vidas, porque nós vivemos pela palavra de Deus, por ela somos guiados, por ela seremos justificados. Aleluia. Mas também por ela seremos condenados, reprovados. A igreja de Jesus vive dias, eu não vou dizer de lutas, de batalhas, eu não romantizo luta, eu não costumo romantizar pelejas na vida, porque o próprio Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas ele nos motiva e diz: tem de bom ânimo. Então por que se abater com as lutas da vida? Eu tenho aprendido na minha pouca experiência, com esses meus poucos anos de vida, de que todas as adversidades que eu tenho vivido, posso falar de mim, não por você, foram consequências de decisões e escolhas minhas. Porque o ser humano, ele é movido por decisões e por escolhas. Toda decisão e toda escolha, ela será gerada uma consequência, sendo ela boa, ou sendo ela agradável, ou sendo ela feliz, ou sendo ela ruim, péssima, mas vai gerar uma consequência. Aí é onde nós temos que ter o Senhor Deus como aquele que nos direciona, aquele que nos dá o verdadeiro caminho a seguir. E parece que eu vejo Salomão escrevendo no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 3: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Aquilo que não dá certo, nós costumamos dizer que é o diabo. Aquilo que é de muito ruim contra nós dizemos: é o diabo, é Satanás, é o inimigo da minha alma, o diabo está furioso, o diabo é um monte de coisa. Se o diabo fura o pneu, se o pneu do carro fura, é o diabo. Aí quando você vai olhar, o pneu do carro está parando. Eu estava vindo com o carro pro culto e o motor do carro bateu. Mas está 5 meses andando sem óleo. Mas a culpa é de quem? É cômico, mas é verdadeiro. Caiu de bicicleta, foi o diabo, estava sem freio. O diabo prendeu a minha moto na blitz, estava com o documento atrasado. Então, a nossa desorganização, a falta de escolhas e decisões boas acarretam em consequências. Negócios feitos de forma errada vai
gerar problema. Aí é fácil dizer que é o diabo. Quando a vaca magra chega, o diabo está furioso, né? Está fechando as minhas portas. Mas espera, nós sempre fazemos menção de que o Senhor é aquele que tem poder de abrir e de fechar. O livro do Apocalipse não especifica se é janelas ou portas, mas ele é aquele que tem poder de abrir e tem poder de fechar. Nós dizemos que Deus é o que fecha a porta e o que abre a porta, mas o escritor do Apocalipse, que é João, ele vai dizer que é aquele que tem poder de abrir e que tem poder de fechar. Então quer dizer que ele não é aquele que tem poder de te levar a um ensinamento mais rigoroso? A gente mecaniza muito dizendo que o diabo, e acaba dando poder e legalidade para quem não tem. Diz que se eu orar pelo irmão aqui, Deus guarda, Deus protege a sua casa, a sua família, e eu amanhecer doente, eu vou dizer, o diabo se levantou contra mim. É retaliação. Mas a Bíblia Sagrada, Jesus vai dizer assim: eu vos dou poder e autoridade, pisarão em serpentes, pisarão em escorpiões, e dano algum vos acontecerá. Pelo menos é o que está escrito. Se nós vivemos pelo que está escrito, então tem coisas dentro de nós que precisam ser editadas, redigidas. Nós usamos o nome de Jesus, que segundo Paulo escrevendo aos Filipenses, é o nome que está acima de todo nome. A gente usa o nome de Jesus todo dia por nada. Banalizando nós, eu não estou falando que é o diabo, não. Eu não estou falando, queridos irmãos, eu não estou falando do terreiro da macumba, umbanda, quimbanda, candomblé. Eu não estou falando, não, eu estou falando que nós utilizamos de forma fútil, porque virou ditado, jargão. Rapaz, tu viu que o fulano bateu o carro? Sangue de Jesus tem poder sobre o quê? Rapaz, tu sabia que aconteceu isso? Meu Jesus Cristo. É de muito usar esse nome, quando de fato vamos usar, parece que não está nos ouvindo. É sério isso. Porque Deus trouxe uma sentença e disse: o pecado dos pais virá sobre os filhos. E isso se difundiu em Israel. Isso foi divulgado em Israel. Pastor, o que isso tem a ver? Porque se eu pegar o livro de Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 12, vai estar escrito: e todos morreram e foram sepultados com seus antepassados, levantando-se uma geração que não conheceu ao Senhor e nem aos seus feitos, e adoraram a Baal. O que nós vivemos e o que nós falamos é o que motiva a geração que está por vir. Se somos criadores de jargões, se somos aqueles que damos poder para Satanás, a geração que está por vir se levanta dessa forma. O pecado de Israel que Deus agora traz como sentença para os filhos, era porque era um pecado de desobediência. Eles saíram da escravidão tirados de lá por Deus, e agora estão querendo voltar para o Egito, estão desobedecendo, e o Senhor Deus estava legislando um povo que era escravo. Ele estava ditando as leis: vocês não têm que andar assim, vocês não vão poder comer isso. Deus é tão maravilhoso e perfeito que até dieta Deus deu para o povo. Você acha que o jejum era só por sensibilidade? Você acha que o jejum também era só para arrependimento? Jejum era para longevidade. Tanto que a medicina hoje vive falando, o que você mais vê as pessoas falando de jejum intermitente, jejum calórico, jejum metabólico, e é um monte de jejum, sendo que a Bíblia fala disso há milhões de anos. Quem jejuma tem uma vida saudável. Os mundanos estão conseguindo fazer mais jejum do que nós. Eu sei que você tem pastor para te ensinar. Eu vim aqui, eu não gosto desse negócio de bater. Se eu não bater, tem que. Se não bater no culto não é bom, eu não gosto disso. Mas é porque está ardendo algo no meu coração sobre o que eu vou falar.
Eu vi outro dia um cidadão que nunca aparentemente demonstrou ter intimidade com Deus ou ir na igreja. Ele fez 10 dias de jejum só bebendo água. E nós parece que vamos morrer. Se passar um propósito na igreja assim, olha, nós vamos ficar 5 horas sem comer. Gente que bola no chão porque não consegue. A pior coisa que tem é você beber água de barriga vazia. É verdade. Mas Deus tinha dado um segredo para Israel. Vocês querem alcançar misericórdia? Vocês querem alcançar o renovo? Vocês querem ter força? Vocês querem viver em comunhão comigo? Então vocês têm que jejuar, vocês têm que comer, vocês têm que obedecer tudo que eu estou dizendo para vocês. Aí Deus disse: vocês não vão comer carne de porco, vocês não vão comer pão com fermento, vocês não vão comer outras comidas que não é que iam contaminar a alma, mas iam contaminar o corpo. E uma coisa que Deus não quer é ver os seus filhos enfermos. Estamos padecendo pela boca. E olha que é muito. E parece que quando a gente sai do mundo, a coisa mais importante que a gente consegue fazer como cristão depois de adorar a Jesus é comer. Então agora se difunde em Israel a palavra de que qualquer doença que uma criança tinha era consequência do pecado dos pais. Está Jesus e os discípulos, e Pedro olha e diz: vem cá, mestre, aquele ali, quem pecou? Você já leu isso? Quem pecou? Ele ou seus pais? Porque era cultura. E Jesus diz assim: nem dos dois. Mas em algumas traduções vai dizer: é mister que aconteça, é necessário que aconteça. Mas para quê? Para que se manifeste a glória de Deus. Aleluia. Então nem tudo, querido, é o diabo. Se você está passando por dias difíceis, se o teu financeiro está apertado, se os teus filhos aparentemente estão querendo entrar por um caminho de rebeldia, de desobediência, escuta, e é uma palavra profética. É necessário que tais coisas aconteçam para que você amadureça e para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, na tua casa e em qualquer assunto que você tenha para resolver. E agora imagina comigo, isso aqui se transforma numa casa. E Jesus está aqui como um convidado, e ele prega a palavra, porque é o que a gente acabou de ler. Está lotado, quem está fora não consegue entrar, e quem está dentro não consegue sair. E aí a Bíblia diz que 4 amigos, não tem nome, pegaram um paralítico. Eles eram amigos do paralítico. Pegaram ele, não conseguindo chegar até Jesus. Eles vão arrancar o pé. E na cultura do Ocidente, as casas quadradas, a cobertura era de fácil acesso, porque as escadas eram pelas laterais, e eles conseguiam subir. Dependendo da região, era palha com barro seco. Em outros casos, era somente palha, com as paredes de barro levantadas. Então podemos supor, porque a Bíblia não diz como é que era a engenharia da casa, que era de palha, pela facilidade que foi arrancado. Então Jesus agora pregando, é interrompida a pregação de Jesus. Mas deixa eu narrar algo. Naquele lugar tinha pessoas que foram procurar Jesus por curiosidade, porque sempre tem os curiosos. Naquele lugar tinha pessoas que foram procurar Jesus porque eram necessitadas de um milagre, de uma libertação, de uma cura. Outros foram porque a alma estava tão sedenta que amava ouvir Jesus a pregar. Então naquela multidão ali tinha pessoas que imaginavam e diziam: a qualquer momento alguma coisa vai acontecer, porque onde Jesus está, algo tem de acontecer. Então naquela multidão tinha os incrédulos, os crédulos, tinha os litúrgicos, os não litúrgicos. Naquele lugar tinha todo tipo de pessoa, e em comum todos pensavam e diziam: vai acontecer alguma coisa. Só que Jesus está pregando porque se não tiver palavra não é culto. Se não tiver palavra não tem sentido. 1000 vezes
a palavra pregada do que um paralítico andando. 1000 vezes melhor a palavra pregada do que um morto ressuscitado. Pastor, por que o senhor fala isso? Eu não sou averso a milagre, pelo contrário. O próprio Eterno já usou minha vida para trazer milagres na vida de outros. Mas isso não deve ser o nosso apego, o cerne do nosso culto. Meu Deus, aleluia! Porque se não houver palavra, não haverá salvação. Como crerão se não há quem pregue? E não é pregar cura, não é pregar milagre, é pregar a palavra. E a palavra que traz salvação. Por isso que Jesus foi e sempre será o maior missionário que já existiu, queridos. Porque todas as palavras que Jesus liberava eram palavras que mudavam e que transformavam a vida daqueles que ouviam. Ou ouviam dele, ou ouviam de outras pessoas. Está uma mulher há 12 anos enferma de uma hemorragia, até que alguém entrava e saía, e ela muito ouviu falar, alguém dizendo: você ouviu falar? Porque tem um homem aí de Nazaré, e esse homem, por onde ele passa, está tendo milagres. É por isso que está escrito para nós que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia! E aquela mulher hemorrágica ouviu falar que este homem curava paralíticos, expulsava demônios, curava enfermos. Brotou uma fé tão poderosa dentro dela que ela disse: se tão somente em suas vestes eu tocar, eu serei sarada. E ela quebrou o protocolo, quebrou o ato cultural, saiu no meio da multidão. Ela não podia estar lá, ela não podia ser vista no meio da sociedade, ela não podia sentar numa cadeira, que essa cadeira era tida por impura, e por 7 dias, queridos, essa cadeira não poderia ser utilizada. Ela quebra a cultura, ela quebra a regra de fé, que é a lei, porque ela tinha que estar isolada. Ela sai do seu isolamento pessoal, por causa da hemorragia, por causa do fluxo de sangue, conhecido culturalmente no meio deles como o período de impureza da mulher. Ela sai, e pela palavra que ela ouviu, ela creu tanto, que quando ela toca nas vestes de Jesus, até no espiritual, ela tocou no material, mas Jesus sentiu no espiritual, aleluia, porque os discípulos não tinham discernimento. Jesus disse: alguém me tocou. E ele não está falando, meu príncipe, de um puxado de camisa, de um puxado de vestes. Os discípulos atentaram para isso, mas mestre, a multidão aqui, eu acho que eles estavam cansados, fazendo como é que chama? Não, em volta de Jesus, para ninguém ficar apertando, um cerco de isolamento. A multidão querendo pular, querendo tocar. E eles cansados. E eu acredito que a fala, de forma aparentemente no texto irritada, é essa: a multidão te aperta, e o Senhor diz: alguém me tocou. Jesus diz: é porque de mim saiu virtude. De mim saiu, tem tradução que vai dizer poder. E essa palavra poder no grego é dínamos, que quer dizer dinamite, que quer dizer explosão. Então o que saiu de Jesus explodiu nele, chegou nela a explosão, e a explosão estancou uma hemorragia que há anos maltratava aquela pessoa. Você crê em palavra profética? Você pode levantar a sua mão para cima. Eu profetizo na sua vida que é isso que você tem buscado por anos: a cura, a libertação, o milagre, a libertação deste pecado maldito de estimação. Eu profetizo que o dínamos do Senhor vai acontecer na sua vida. Haverá uma explosão tão grande de Deus na tua vida, querido, que você não vai mais se reconhecer, as pessoas não irão te reconhecer, porque o Senhor vai fazer algo diferente na sua vida. E se você receba, diga glória a Deus. Então todos sabiam que de Jesus aconteceria algo. Só que Jesus está pregando e nada acontece. Parece a gente, quando vai num culto que só tem palavra, 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 e a gente: meu Deus, não vai orar não, vai acontecer alguma coisa. Só que a pregação, ela é rompida pelo barulho da cobertura sendo arrancada. E Jesus se cala, porque Jesus era cavalheiro.
Jesus era um gentleman. Você não vê Jesus batendo boca. Você vê Jesus dando palavra de exortação em doutor da lei e ele ficar calado. Jesus vai dizer: vocês são hipócritas. E não há refutação. Jesus vai olhar para Nicodemos, príncipe, a Bíblia diz. Ele estava no nível mais alto do fariseísmo. Era fariseu também. Príncipe porque ele era líder de uma tribo. Ele não era qualquer pessoa. E Jesus diz: sendo tu doutor, né? Sendo tu um conhecedor da lei, tu não entende nem do que eu estou falando, quanto mais eu abrir os céus aqui e falar do que tu não entende. Lembra que Jesus olhou para os discípulos? Imagina Jesus olhando para nós e dizendo assim, porque tem dia que a gente ora tanto, que a gente levanta, meu amigo, os olhos estão abertos, a gente revela, a gente profetiza, a gente fala, Deus mandou dizer, Deus está dizendo assim para mim, Deus tocou no meu coração, e é Deus, e vai Deus, e volta a Deus. Mas Jesus olhou para os discípulos e disse: eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vocês não estão preparados ainda para ouvir. Tem tanta coisa que o Senhor tem para mostrar para nós, tem tantas coisas que o Senhor quer fazer em nós, mas nos falta preparo para isso. Nos falta uma busca mais intensa. Não se contente só com 15, 20, 30 minutos de oração. O contato com o céu não é somente na oração. O contato com o céu é no caráter, é na conduta honrosa. É você caminhar e as pessoas darem um bom testemunho. Isso é contato direto com o céu. Alguém vê você passando e dizendo: ali é um crente fiel, porque há anos eu nunca ouvi falar o mal, há anos eu nunca ouvi falar nada. Isso é ter contato com o céu. Isso é representar o céu na terra. A oração, o jejum e a leitura da palavra são ferramentas que o Senhor nos deu, mas elas não definem caráter. Elas ajudam a forjar o caráter. Jesus agora parado, fica olhando. Jesus desce a cama. Jesus estava olhando para o paralítico, sim ou não? Não. Você não leu comigo. Porque a Bíblia vai dizer assim, vendo a fé deles. O paralítico está descendo e Jesus está olhando para os 4 homens lá no teto. Jesus está olhando para eles e dizendo: uau! Que o Senhor levante 4 amigos assim perto de nós. Que o Senhor levante amigos verdadeiros ao teu redor. Nem todo que bate na costa e diz: conta comigo, é teu amigo. Por esses dias, Senhor, eu compartilho com o que o Senhor coloca dentro do meu coração, agora na minha alma. O Senhor vai fazer você saber quem são alguns dos amigos que você está dando. Aí aqui tem um detalhe de cristão e de crente. Quando o Senhor te revelar e te mostrar em atitudes quem são essas pessoas, não é para você excluir elas, não é para você se afastar delas, mas é para você saber lidar com elas e saber quem elas são. Guarde esta palavra. Hoje é 3 de agosto de 2025, são 7h50, 7h44. Pode anotar se você quiser. E quando acontecer, você vai lembrar que Deus trouxe alguém tão simples para falar isso para ti de uma forma tão simples. Eu poderia aqui estar gritando, dando chute no ar, e você dizia: Deus está falando. Mas para Deus falar não precisa de encenação. Deus é simples. Jesus se revela na simplicidade. Deus, para nos salvar através do seu Filho, revelou Ele de uma forma tão simples. E agora Jesus olhando para eles, o olhar de Jesus desce para aquele paralítico. E a primeira coisa que Jesus vai olhar para aquele homem não é para a deficiência física. Jesus vai olhar para a deficiência da alma dele.
porque era uma alma abarrotada de palavras. Isso aí é pecado dos teus pais. E agora tu nasceu para viver assim, tu nasceu para sofrer. Imagina o quanto não devia feder aquela maca, porque a gente, na Bíblia vai ter cama, mas é maca, uma macazinha de palha bem feita. Nós estamos falando de alguém que tinha dificuldade para se locomover. Como você acha que era a vida dele para ter as suas necessidades? Já era um local seco, um local de difícil dificuldade de águas. A vida deste paralítico aqui não era legal. E às vezes a gente reclama de tudo que a gente tem. Reclama das mesmas roupas, das mesmas comidas, reclama dos mesmos lugares, sendo que nós temos a liberdade de escolher. Esse homem aqui não tinha liberdade nem para dizer eu vou sozinho para casa, porque ele sempre dependia de alguém para levar ele. Só que agora 4 amigos decidiram fazer a diferença e foram em quem podia fazer a diferença, e agora eles são surpreendidos. A gente veio em busca da cura, e o Senhor está dizendo que está perdoado os pecados. Como é que um cara desse tem pecado? Você nem sai do lugar. É porque às vezes a gente acha que pecado é só os que a gente já conhece. Mas eu não queria te assustar e nem te assombrar. Mas em nós, no nosso meio, tem pessoas que a alma está doente, mais doente do que um corpo enfermo. A ciência fala sobre doenças da alma, ela chama de doenças psicossomáticas. E aí a gente vai pegar ansiedade, depressão, a manifestação de enfermidades da alma estão afetando o corpo. Aí o corpo manifesta o que a alma está sofrendo, o corpo manifesta, porque a própria ciência não explica de onde vem a fibromialgia, por exemplo. Não tem uma explicação. Mas o remédio que dão não chega nem perto da alma que está enferma. São remédios antidepressivos, ansiolíticos. Aí o corpo manifesta lúpus, doenças degenerativas para o corpo, não para a alma. Mas a raiz das enfermidades estão na alma: amargura, raiva, ódio. Foi decepcionado, excluído, abandonado. Aí você pega, abandono de pai, abandono de mãe, de irmãos, uma família sem estrutura, uma família destruída. Quando chega em determinada idade madura, que nada está dando certo, olha para trás e diz: a culpa é da minha casa, é do meu pai, é da minha mãe, que vida desgraçada eu estou vivendo, e a culpa nem é minha. E a alma vai só ficando ruim, debilitada. E Jesus, quando olha para aquele homem, ele diz: perdoados são os teus pecados. Aleluia. Porque para ter cura no físico, a alma tem que estar ilipada primeiro. A igreja de Jesus ela é muito firme na sua sistemática, na sua conduta litúrgica. Somos bem aparentados, bem vestidos, bem vistos de forma externa, e convencemos a outros de que somos diferentes porque nos vestimos diferente. Podemos esconder de outros o que está dentro, mas daquele que conhece a nossa alma, você pode colocar a maquiagem que você quiser, o ouro que você quiser, você pode colocar a roupa que você quiser, mas a sua alma não está escondida daquele que te criou e daquele que te formou. Aí eu preciso ser aceito por um grupo. Eu me diminuo, eu me espremo, eu me faço mal, eu me aflijo para ser aceito em determinados lugares, em determinados grupos, mas eu não consigo pegar a minha alma e derramar ela diante de Deus, dizendo: eu sou mau, Senhor, eu sou perverso, olha o que está dentro de mim, tira isso de dentro de mim.
Senhor, eu guardo mágoa, eu tenho rancor, eu tenho raivas, eu tenho ódios dentro de mim. Senhor, arranca, mas a gente se diminui para ser aceito. Precisamos nos preocupar com o que o Senhor está olhando para nós agora, o que o Senhor está vendo em mim agora que estou pregando para você. Podemos fazer missões, podemos fazer diversas coisas, mas para nós levarmos a boa, verdadeira e a poderosa semente da palavra de Deus, a nossa alma tem que estar sarada. Você tem que estar consertado com a sua família, com seus filhos, com seus pais, porque nós temos palavra para todo mundo. Às vezes a gente só não tem para nós mesmos. É mais fácil resolver o problema de todo mundo, mas os nossos vamos esperar mais um pouco, porque mais difícil. Jesus diz: olha, te perdoaram são os teus pecados. Um perdão que Jesus liberou causou um alvoroço. Começou aquele murmúrio, e o murmúrio não era falando, o murmúrio era em pensamento. Antes de eu finalizar, eu vou finalizar. Deixa eu falar algo para ti. Será que você está sendo pelo menos um desses amigos do paralítico na vida de alguém? Não, por favor, fala alguma coisa para mim, né? Eu acho que eu ia ser entendido. Você está olhando muito, fala pelo menos um glória a Deus aí, irmão. Entendeu? Uma água, porque agora eu me assustei. O mínimo que nós temos que ser e fazer. Se as pessoas estão encontrando, lembra que a casa estava cheia? Eles não conseguiam chegar em Jesus, certo? Está no texto. Eles geraram uma situação para que aquele homem que precisava de Jesus chegasse até ele. Lá fora tem uma multidão de pessoas precisando de Jesus, mas existe uma multidão de motivos para que elas não cheguem a Jesus. Nós somos motivos, empecilhos, ou somos ajudantes? Nós ajudamos a colocar empecilhos para as pessoas não virem para a igreja? Ou nós ajudamos elas a solucionar os problemas que as impedem de chegar em Jesus? Nós temos que, no mínimo, ser um desses amigos. A gente quer tanto amigo. Eu falei aqui que Deus levante amigo. Você diz glória a Deus, aleluia. Mas você também tem que ser amigo de alguém. E é difícil. É difícil dar. É difícil. Quando alguém chega assim e diz: aqui eu vou te abençoar. Deus mandou te dar esse copo com água. Pega. Aí o Adson diz: glória a Deus, aleluia. Deus me deu, Deus falou comigo. Aleluia. Mas se Deus disser assim: dá esse copo de água aqui para ela. Aí o Adson vai dizer assim: eu tenho que orar a Deus, porque eu acho que isso é de mim. Não vou fazer isso aqui não, porque é de mim. Porque o dar, a gente quer ter uma confirmação. Vai no monte, faz campanha, propósito. Mas para receber, eu duvido alguém que dizer: não, irmão, guarda aí para mim por 30 dias, porque eu vou orar 30 dias para saber se é de Deus por isso. Eu mesmo nunca fiz. E olha que as coisas que, a maioria das coisas que eu tenho, foi o próprio Eterno que me deu, usando pessoas. Uma coisa, vou trazer o último ensinamento e eu encerro. Eu vou precisar do Senhor aqui, por favor. Vem aqui, Senhor, para mim. Fique ali para mim e você. Vamos lá para você entender.
agora se transforma na pessoa de Deus. Deus, vem mais pra cá, por favor. Como é teu nome? O meu nome não é fácil não, mas é nele. Aí aqui está Deus. Segura aqui, Deus. E eu estou dizendo assim: Deus, eu preciso de um transporte, levar minha família para o mundo, para me fazer a tua obra, visitando, aconselhando. Deus, me dá, Senhor, um transporte. Me dá um transporte, me dá minha casa, me dá minha cura. Deus, me dá minha libertação. Deus. Se Deus quiser, Ele pode. Coloca essa chave aqui, por favor. Fazer aparecer a chave para mim, sim ou não? Pode, porque Ele é Deus. Mas Deus é um Deus que usa pessoas. Certo? Até aqui normal. Aí agora, vem Deus e toca aqui no meu irmão e diz assim: abençoa, pastor. Escute. Pronto. Isso. Dê um carro para ele. Isso. Aí o Ney chega para mim e diz assim: pastor, Deus mandou lhe dar um carro. Meu Deus, meu amigo. É porque eu não consigo mais pular, senão eu ia saltar agora e bater o calcanhar um no outro. Eu vou ficar feliz, sim ou não? Sim. Aí agora eu vou contar o testemunho na igreja, porque nós somos um povo de testemunho. E quando eu chego para contar o testemunho, eu digo: quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, quero contar a minha bênção, a minha vitória. Eu orei tantos anos para Deus me abençoar com o meu transporte, e Deus me abençoou. Deus me deu um transporte, irmãos. Mas o irmão Ney já saiu do céu, porque está faltando mais honra no nosso meio. Porque criou-se e difundiu-se entre nós o jargão de que toda honra e toda glória é para quem? Como se você desse honra ou glória ou não fosse afetar alguma coisa em Deus. Deus é Deus independente do que você faça. Obrigado, Maria. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deus é Deus independente do que você fala. Nenhuma música, nenhum louvor, nenhuma atitude de quem quer que seja, um bandista, de nenhum feiticeiro, nem nada humaniza Deus, nada diminui quem é Deus, nada afeta Deus, nada. Aí eu não posso honrar o irmão que Deus usou, porque a gente diz logo: vixe, o irmão agora só quer ser porque abençoou o irmão. Como é que a gente vai ser amigo de alguém assim? Que tipo de honra você está semeando na vida das pessoas? Não, eu vou um pouco mais agora, vai ficar pesado. Que tipo de honra você está dando à liderança que Deus levantou para cuidar de ti? Sabe, o ser pastor é árduo, porque pastor administra os seus problemas e os dos outros, e sempre tem uma palavra de vida para dar, sempre tem algo a dizer. E se não conseguir resolver na hora, vamos orar, que a oração vai resolver. E se a oração não resolver, pastor, vamos perseverar. Mas alguma coisa, o Deus que nós servimos vai acontecer. Aleluia. Então, para você ser amigo na vida de alguém, você também tem que entender que a honra faz parte do princípio. Aleluia. Eu tenho tanta coisa para falar, mas a hora não me deixa. E está tão gostoso, Senhor. Não é porque eu estou pregando, não. Mas é porque desde que eu cheguei, eu senti algo do Senhor em nós. Eu senti, não é o ambiente. Sabe por quê? Porque quando nós saímos daqui, vira um edifício normal. É porque aqui são fragmentos da presença de Deus, unidos, acumulados. Ainda que o teu dia foi corrido, você não pôde fazer um devocional, mas você veio aqui cultuar, você veio aqui
sobrenatural está manifesto. Eu vou encerrar de forma precoce o que eu tinha para falar, dizendo: seja amigo de alguém, mas seja um amigo que ajuda a resolver situações e conduzir pessoas a Jesus. Porque muita gente ainda está precisando de Jesus. Mas entre elas e Jesus tem uma multidão de adversidades. E se elas não conseguem ir até Jesus, vamos arrancar os tetos por aí e levar elas para Jesus de uma forma que elas encontrem Ele. Você pode ficar de pé comigo? Eu quero liberar uma palavra profética e fazer uma oração sobre isso. A palavra profética é Bíblia. Porque Jesus disse assim: eu vos envio. Jesus enviou. Quem envia é Jesus. Então a palavra profética que eu libero é essa: eu envio vocês como ministro do Evangelho. Eu não sou seu pastor, mas estou na autoridade eclesiástica que Deus me constituiu para dizer: eu envio vocês essa semana. E essa semana Deus vai usar você para fazer a diferença na vida de alguém. O Senhor vai te dar uma palavra de vida, o Senhor vai te dar uma palavra de aconselhamento, o Senhor vai te dar uma palavra de sabedoria, mas durante esta semana, em nome de Jesus, o Senhor vai te usar para alguém com poder, com autoridade, e você irá falar ou das maravilhas, ou você irá fazer uma oração que vai mudar, correntes serão quebradas, grilhões serão despedaçados, mas algo vai acontecer a partir da tua vida.